Olá galera, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre os movimentos da população brasileira. Então, os movimentos da população brasileira. Migração é o termo utilizado para se referir ao deslocamento de pessoas de um lugar para outro. Os migrantes são os indivíduos que realizam esse movimento. Qualquer migração ela tem dois aspectos: saída de um lugar é migração e entrada em outro lugar, imigração. Por exemplo, um japonês que veio morar no Brasil, ele é um emigrante para as pessoas que ficaram lá e ele é um imigrante para nós brasileiros. Movimentos pendulares. É o caso dos trabalhadores que saem diariamente de uma cidade para trabalhar em outra e ao término desse trabalho ele retorna para suas casas. Nós temos dois tipos de migrações: migrações internas e externas. Migração interna ocorre no próprio país. Externa atravessam fronteiras internacionais. Imigração no Brasil. Como que aconteceu a formação do povo brasileiro? O povo brasileiro ele se formou através da miscigenação entre vários povos. Aqui nós temos os portugueses, africanos, europeus que chegaram logo no século XIX e os asiáticos. Lembrando que quando os colonizadores portugueses chegaram, já encontraram no Brasil os indígenas. Principais povos que vieram para o Brasil. Por que principais? Porque vieram vários outros. Africanos, eles vieram forçados para o Brasil, na condição de escravizados. Moraram nas senzalas e enfrentaram duras condições de vida, mas também trouxeram em sua bagagem uma diversidade cultural. Alemães. Os alemães eles vieram de várias regiões da Alemanha e se instalaram na região sul, onde eles foram trabalhar na agricultura, pecuária, artesanato, tá? Aí os espanhóis. Os espanhóis, a existência deles aqui durou todo o período colonial, já que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, a parte oeste, que dividia o Brasil, a lei imaginária, pertencia à Espanha. E aí nós temos os portugueses, que foram os primeiros colonizadores do Brasil, que chegaram por volta de 1500. Quando eles chegaram, já encontraram aqui os indígenas. Logo depois vieram os italianos, foi a população mais numerosa que chegou no Brasil depois dos portugueses. E aí temos os japoneses, que chegaram logo no início da primeira década do século XX e se instalaram, em sua maioria, em São Paulo. Êxodo rural é a mudança do campo para a cidade. E por que isso acontece? Isso acontece por dois motivos: dificuldades enfrentadas por parte da população rural e a atração pelas cidades. É claro que nem sempre essas pessoas conseguiram realizar seus objetivos, tiveram êxito nessa migração, mas eles fizeram isso em busca de melhores condições de vida. Fluxos migratórios no Brasil. A parte mais intensa do fluxo migratório ocorreu a partir de 1950. Onde habitantes do interior da região Nordeste migraram para São Paulo e também para a região Norte. E os habitantes do Sul e Sudeste para o Centro-Oeste e do Norte também tiveram. O Sudeste e o Nordeste foram trabalhar na construção da nossa capital, Brasília, onde esses trabalhadores eles eram chamados de candangos. Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Até a próxima aula.